Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Joelma e aqui eu falo sobre finanças pessoais e investimentos de forma simples e prática. Então fica comigo até o final que o vídeo de hoje é muito importante. Bom, o que tem acontecido entre Brasil e Estados Unidos nas últimas semanas é briga de gente grande e cada governo está buscando o seu interesse, isso se chama protecionismo. E eu te pergunto, essa briga entre Trump e Lula é algo que preocupa o seu bolso? No fim, os grandes líderes mundiais estão buscando seus interesses, que nem sempre refletem o interesse da população. E se você é brasileiro, brasileira como eu, está do lado mais fraco. Bom, Lula está apostando na sua popularidade, mas nos bastidores já está negociando com a América. E, gente, acaba que esse é um jogo de pão e circo, de marketing político, de cada um deles está jogando o seu xadrez, essa é a verdade. E acaba que essas decisões nos afetam mais do que gostaríamos. O dólar sobe, a inflação aumenta, porque quase tudo que consumimos hoje em dia tem alguma influência do dólar. E a inflação, ela faz algo perigoso com o dinheiro. Eu falo que é um inimigo que nós temos invisível, porque ela tira o valor do dinheiro. Se você deixa R$100 guardados por um ano, e nesse período a inflação foi de 5%, você continua com R$100 na mão, mas aquilo não compra mais as mesmas coisas. O poder de compra é referente a R$95. Diante desse cenário, o que fazer? Como nos proteger? Porque nós não controlamos o dólar, a inflação, as taxas de juros, mas nós podemos controlar as nossas escolhas, as nossas decisões. Minha primeira orientação para você é: construa sua reserva de emergência. Todos sofrem o dano, todos sofrem as consequências, mas acontece que se você tem uma reserva, você sofre menos. Por quê? Se continuar aumentando o câmbio, taxa, inflação, e a sua renda não sobe proporcionalmente, ou até mesmo você fique sem renda, o seu padrão de vida não cai tanto, você não perde a qualidade de vida. E por isso que a reserva é tão importante, e a reserva em reais. E por que eu tô falando em reais? Porque outro dia uma pessoa me perguntou: Joelma, não tenho reserva, mas o guru da internet, ouvi ele dizer que tem que dolarizar o meu dinheiro. E aí? Se você ainda não tem uma reserva, não é hora de preocupar com isso. Porque é uma simples variação cambial, em que o real sobe um pouco, o dólar desvaloriza, você precisa do dinheiro naquele momento, ali você já perde dinheiro. Então o ideal é que a sua reserva de emergência seja em real. Depois da reserva, em que você vai começar a construir patrimônio, você pode ter estratégias dentro da sua carteira de investimento para dolarizar, ou mesmo você pode investir em algo dolarizado, não necessariamente precisa ser do mercado financeiro, mas primeiro é a sua reserva. Primeiro você tem que se preocupar, se você ainda não tem a reserva, em guardar de 20 a 30% da sua renda para você conseguir alcançar esse objetivo. E aí depois você vai se preparando para coisas maiores, como se proteger do risco país. E quando você dolariza, é isso que você está fazendo, se protegendo do risco país. E se você ainda não entendeu o poder da inflação, você ainda não acredita nela, que é o inimigo invisível, lembra agora, quando você era criança, como eram as casas de R$1 milhão? Quando alguém te falava, essa casa vale R$1 milhão, como é que ela era? Ela tinha piscina, ela tinha jardim, eram nos bairros nobres, que mais? Era grande. Agora, você pode olhar, dar um Google aí e ver as casas de R$1 milhão. As casas de R$1 milhão nas grandes capitais. No interior não sei como é, mas nas grandes capitais. São casas simples, pequenas, sem nada demais. E por que isso? Por causa da inflação. Aí você acha que é você que está exigente demais, que tem gosto de rico, mas não, porque o dinheiro perdeu o valor. A inflação, ela não aparece no seu extrato, mas ela diminui o seu padrão de vida aos poucos. E o pior é sentir que você faz tudo certo, mas parece que o dinheiro nunca é suficiente. Ela não reduz o dinheiro na sua conta, mas ela reduz o que você pode comprar com ele. Aí você me fala: tá, Joelma, eu já tentei fazer uma reserva, mas nunca consegui. O que eu faço?
Bom, o primeiro passo é organizar as suas finanças, para que os gastos não cresçam na mesma proporção que a sua renda. E aí sim você começa a fazer sobrar dinheiro. E se você já tentou organizar suas finanças e não conseguiu, pode ser que faltou um método ou um plano claro, uma ferramenta que te levasse a agir, um plano de ação. Dentro de uma ferramenta que eu utilizo, que chama Roda do Dinheiro, existe a parte do fluxo de caixa. Dentro do fluxo de caixa, a gente entende quanto que entra, quanto que sai, para onde está indo o seu dinheiro. Bom, a partir daí corrigimos a rota e eu aplico a regra 80-20. 80% são para as suas despesas, moradia, alimentação, filhos, cuidados pessoais, lazer, e 20% para os seus investimentos, reserva de emergência e construção de patrimônio. Quando a sua reserva ultrapassa o equivalente a 1 ano das suas despesas, aí sim nós pensamos em um destino estratégico para o seu excedente, como investir fora, dolarizar a carteira, buscar oportunidade a longo prazo, mas tudo isso dentro do seu perfil, do que você acredita e do que é melhor para você. Se você ainda não tem sua reserva completa, não é o momento ainda de se preocupar em dolarizar sua carteira ou investir no exterior. Antes disso, você precisa construir a sua reserva, né? Que é a sua base de segurança, sua proteção. Se você não conseguiu nem começar, precisa fazer sobrar dinheiro, se organizar financeiramente para isso. E se você quer utilizar as mesmas ferramentas que eu utilizo nas minhas consultorias financeiras, vou deixar um link na descrição para que você tenha acesso à minha planilha de organização financeira e a ferramenta Roda do Dinheiro, para que você consiga colocar em prática o seu plano financeiro. E para encerrar, talvez você se pergunte ainda se é seguro investir nesse momento. E eu te falo que sim, é seguro. Existem investimentos mais arriscados, uns mais arriscados que outros, mas nós temos ótimas opções como o Tesouro Direto. O Tesouro Direto é o investimento mais seguro que temos no Brasil, em especial o Tesouro Selic, porque é você emprestando dinheiro para o governo. E quando o governo tem problemas financeiros, o que ele faz? Ele imprime dinheiro ou ele aumenta os impostos. Se você já tem a reserva e deseja dolarizar sua carteira, existem diversas formas de fazer isso, mas aí depende do seu perfil e da sua leitura de risco. E nunca faça uma loucura, todos os movimentos são lentos e analisando friamente o cenário. Normalmente quem faz movimentos bruscos acaba ficando no prejuízo. E aí, o que você achou desse vídeo? Você está preocupado ou não? E mediante tudo que falamos aqui hoje, qual será o seu próximo passo? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar. Até o próximo vídeo!